Louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Mais uma vez aqui, nessa manhã de quarta-feira, 26 de abril. Sempre glorificando e exaltando ao nosso Deus, que é fiel em todo o tempo para nos sustentar, para nos erguer, para nos ajudar. Estamos juntos, pois é a graça de Deus que tem nos trazido todas as manhãs, para juntos nos edificarmos, aprender mais uma lição, pois a palavra de Deus é alimento para todos que desejam, necessitam e reconhecem o quanto que precisa da graça de Deus. Todos que reconhecem, que entendem o quanto que precisa, Deus se manifestará a ele. Amém? Desejando a todos, quantos já estão me ouvindo, um dia abençoado com a graça de Deus, com a proteção de Deus, sobre cada família aqui representada. Essa palavra, irmãos, vai trazer uma reflexão para todos nós, se verdadeiramente nós já amamos ao nosso Deus. Se verdadeiramente nós já amamos o nosso Deus como nós falamos que amamos. É para nossa reflexão nesta manhã deste dia. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 14, no 21. Nós vamos ver a característica de um servo de Deus que verdadeiramente ama a Ele. O próprio Jesus vai dizer aqui, irmãos, quem ama a Ele, como é que se comporta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha, irmãos, para que Deus venha se manifestar a mim, para que Deus venha se manifestar a você, é necessário amarmos ao Senhor, não simplesmente só de boca eu amo ao Senhor, mas é necessário obedecer, irmãos. Se você olhar o significado de guardar, você vai ver que guardar significa obedecer, guardar significa praticar aquilo que já sabe. Então nós já sabemos muito bem desta palavra, mas a prática, o que nós temos praticado, irmãos, com aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já sabemos, porque Jesus deixa nítido, claro, sem dúvida. Ninguém vai ter dúvida aqui. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, eu falo para mim também. Será que nós já amamos mesmo ao Senhor? Porque Ele diz que aquele que tem os mandamentos dEle, esse é o que ama a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que obedece, aquele que pratica, é o que me ama. Jesus deixa claro aqui, irmãos, que esse é o que ama a Ele. Então não vale só dizer eu amo ao Senhor, mas não obedeço nada do que está escrito. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E isso, irmãos, vem do próprio Deus, porque tudo é Ele que nos dá. E o segundo, irmãos, é qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos cumprido, irmãos, esse mandamento. O próximo tem falado mal, tem caluniado, e nós desejamos o mal do próximo. Viramos as costas para o próximo, com ódio do próximo. Irmãos, se nós não cumprir conforme está escrito, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque Deus é quem nos conhece, irmãos, o interior do ser humano. Vamos aqui ver, irmãos, na prática, um irmão nosso, muito abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, que praticou, não de boca, mas na prática. Ele praticou com a sua própria vida. Ele estava sendo morto, apedrejado, e ele consegue orar. Abre aí, por gentileza, em Atos. Atos, capítulo de número 7, versículo 59, você vai ver que ele está orando, Estevão, por aqueles que estavam apedrejando ele. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E
tendo dito isto, adormeceu. Ele morreu, irmãos, orando com grande voz. Quem consegue orar, irmãos, depois de tanta pedrada, depois de tanto, irmãos, sofrimento, tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se dele mesmo ele tivesse aqui, irmãos, dele próprio, da vontade dele próprio, ele não conseguiria. É algo espiritual, irmãos. Isso aqui que acontece com Estevão é algo espiritual. Foi a manifestação do poder de Deus. O que é que Jesus diz aqui, irmãos? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, pratica, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei. Jesus se manifesta, irmão, nas nossas vidas quando nós cumprimos a palavra dele. Ele não ficou com ódio aqui daquelas pessoas, mas ele teve compaixão. Teve tanta compaixão, irmãos, que orou. Ele morreu ali, orando, entregou o espírito dele a Jesus. Mas antes de adormecer, antes de morrer, ele pediu que Jesus perdoasse. Ele fez algo semelhante a Jesus. Jesus também, enquanto morria na cruz, pediu também para Deus que perdoasse aqueles que estavam fazendo aqueles atos satânicos, que eles não estavam nele próprio. Jesus pede também para que Deus perdoe. Deus, ele perdoa. Basta a pessoa se arrepender, irmão. Isso tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se tiver na carne, irmão, não consegue. Não. Estevão não estava na carne. Estevão era espiritual. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu volto a dizer, de boca, irmãos, é fácil falar que ama. De boca, irmãos, é fácil falar que perdoa. Mas no momento desse, irmãos, ele provou, guardando, praticando, na prática, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele preferiu, irmãos, se despir dele próprio e teve compaixão. Ele não trouxe para o seu coração ódio, ira, não, ele teve misericórdia, porque ele sabia que aqueles homens estavam fazendo algo, irmãos, que não era do agrado de Deus, mas ele não diz, olha, Senhor, castiga eles. Eu sou teu servo, eles estão me matando, castiga ele. Não, irmãos, um verdadeiro amor, por mais que ele esteja sendo maltratado por alguém, ele vai orar. Ele vai orar, ele não vai virar as costas, não. O verdadeiro amor, irmãos, ele provou aqui na prática, obedecendo aos ensinamentos de Cristo. Quando Jesus disse que nós devemos amar ele, amar o nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Segundo mandamento semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Então ele não queria ver aquele próximo dele, por mais que estava apedrejando, por mais que estava matando ele, no lamaçal do pecado, perder a salvação dele. Ele não queria, por isso que ele está orando aqui, que Jesus perdoe eles, para que eles não venham se perder e venham para o abismo, e venham se perder no grande dia. E se eles se arrependeram, irmãos, pode ter certeza, se eles verdadeiramente temeram a Deus ali, Deus ele perdoa, porque eles é como se estivessem cegos espiritualmente, fazendo uma bobagem atrás da outra, simplesmente, irmãos, porque Estevão pregou a verdade. Prepare-se, meu irmão, minha irmã, quando você pregar a verdade, alguém vai se enfurecer, mas não é para que você faça o mesmo, é para que você faça a diferença. Ora por aqueles que perseguem, ame os seus inimigos, ame aquele que vos maltrata, ame aquele que persegue. Ele provou na prática, irmãos. Qual foi o mal de Estevão, irmão? Morrer apedrejado, falar a verdade, simplesmente porque pregou a palavra da verdade, a palavra que liberta. João Batista, a mesma coisa, pregou a verdade. E por ele falar a verdade, foi também decapitado, foi degolado, aliás. Foi degolado, irmãos, porque pregou a verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, esses três jovens também
que foram corajosos, irmãos, por obedecer, por preferir obedecer a Deus. Se fosse o caso, ia morrer, mas não negar a sua fé. Isso é o que, irmãos? Amor ao reino, amor à palavra de Deus, amor em obedecer aos ensinos de Cristo. Não importa o que vai me acontecer, mas eu quero obedecer ao meu rei, eu quero obedecer ao meu Deus. Sadraque e Mesaque, irmão, nós já conhecemos demais, todos nós já conhecemos, mas o que eu acho lindo aqui, que eles não temem a decreto humano. Era para se prostrar perante uma estátua, era para se prostrar perante outro Deus, e eles disseram não, porque só existe um Deus no céu. Se eles fizessem isso, irmãos, eles estavam desonrando a palavra de Deus. Deus diz, não fará para ti mais de escultura, nem te encurvará perante a ela. Não farás. Quando eu digo não farás para ti outros deuses, eles lembram muito bem, eu não vou ferir não os princípios da palavra de Deus não. O que você está disposto, meu irmão, a perder? Porque aquele que amar a sua vida, ou seja, não quiser negar nada, não quiser perder nada, vai acabar perdendo. Mas aquele que, por amor a Cristo, por amor a Deus, perder alguma coisa aqui, receberá na vida eterna. Isso é lindo de se ver, irmãos. Isso é maravilhoso de se falar. Eu não posso servir a Deus somente nos momentos difíceis. Está difícil, está cruciante. Pai, me ajuda, me reveste com o teu poder. Derrama da tua unção, do teu poder sobre a minha vida. Que o teu Espírito Santo venha me consolar, venha me confortar. Irmãos, é lindo de ver uma pessoa mesmo já com tantos problemas e dizer, o Espírito Santo de Deus me consolou. Porque, irmão, serve a Deus com verdade, com inteireza de coração, com pureza. E sabe que não tem força sozinho, mas clama a Deus que venha revestir com o seu poder. Para encerrarmos e orarmos. Então, irmão, servir a Deus é isso. Mas é saber que Ele se manifesta. Deus se manifestará a nós. Jesus se manifestará a nós. Ele não só nos ama, mas vai se manifestar ainda na adversidade. Ele chegará a nós. O Espírito Santo de Deus nos consola, mesmo em meio às provas. Para encerrarmos e orarmos, irmãos, Daniel capítulo 3, no 16, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livra do forno, do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoremos a estátua de ouro que levantaste. Olha, irmãos, parece até, rapaz, que afronta é essa? Isso é o rei, é a autoridade. Mas qual é a autoridade maior do que o nosso Deus? Me diz aí, qual é a autoridade maior, com mais poder, com mais domínio sobre todas as coisas do que o nosso Deus? Então, o que eu acho lindo, irmãos, que ele diz, olha, eu vou servir a Deus se ele me livrar. Mas se ele não me livrar, eu vou servir aos deuses dele, eu vou me prostrar aqui, deixa eu ver se tem alguém conhecido. Não, eles disseram, mas se Deus não quiser nos livrar, em outras palavras, não, nem dessa forma, nós não vamos adorar a Deus nenhum. Nós vamos simplesmente, em outras palavras, servir ao único Deus fiel e poderoso, que é o nosso Deus, que criou o céu e a terra. Então, quando Deus vê essa fé em nós, irmãos, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Doente, está enfermo, Deus vai se manifestar. A dor será aliviada. O cansaço mental, seja de qual origem for, espiritual, seja de qual origem for, Deus vai se manifestar a você. Você não vai sentir. Aí mesmo você está passando por tudo isso e é como se você não estivesse passando por nada. E é como você estivesse, sabe? Mas porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você crê no poder do Evangelho. Você crê na palavra. Eu vou morrer, mas vou morrer com essa fé. Minha vida entreguei a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Então, se for o caso, eu vou morrer. Em outras palavras, eu vou morrer, mas também não sirvo a decreto nenhum. Não vou obedecer, não. A homem, nem a projeto satânico, nada, não vou não.
Isso, irmãos, é mostrar na prática o quanto que ama a Deus. Mas será que na prática nós temos provado, irmãos? No meio dos nossos familiares, amigos, vizinhos, irmãos, nós temos provado verdadeiramente o amor que nós falamos que já temos por o nosso Deus nas nossas atitudes. Porque amar, irmãos, amar, repito, eu amo. Com a boca, irmãos, Deus já está muitas das vezes, não, minha filha, tanto que você fala que me ama, mas você não renuncia o seu eu. Tanto que você fala que me ama, mas você não nega a sua própria vontade. Tanto que você fala que me ama, mas não faz nada para provar. Nas atitudes. O que Deus quer ver é atitude, irmãos. É comportamento, é na prática. Então, quem ama os meus mandamentos, o que é que ele fala, irmãos? Ele guarda, ou seja, ele pratica. Ele faz conforme está escrito. Ele obedece aos mandamentos de Deus. E o meu Pai o amará. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, seja no vale, no deserto, seja na pedrada, seja no fogo, seja no vale, por mais difícil e complicado que esteja, Deus se manifestará. Deus se manifestará, irmãos, desde quando? Nós amamos de verdade, mesmo na adversidade, eu continuo amando. Mesmo no deserto, na situação difícil e complicada aos meus olhos, eu amo o Senhor, continuo amando. Eu continuo na presença de Deus e Ele se manifestará. Ele se manifestará a cada um de nós, mostrando o verdadeiro amor dele para conosco. Porque Ele viu fé, viu fidelidade, viu obediência à sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Pai santo, Pai querido, Pai amado. Oh, Deus querido, Deus grande, Deus poderoso. Obrigada, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Deus nos ajuda a amar de verdade, Pai, não só na nossa boca, mas que nós, através do nosso comportamento, meu Pai, nós venhamos provar o quanto que nós te amamos também. Oh, meu Pai, nós necessitamos, meu Pai, de mudar com urgência. Quantos que muitas das vezes, meu Pai, escuta uma palavra ao contrário e se entristece contigo. Tenha misericórdia de nós, entregue todos em tuas